Bom, pessoal, esses são os adolescentes da Shalom, né? São jovens que, de fato, se colocam a mão no arado, né? Eles se fazem conhecidos, eles se colocam, né, à disposição de Deus mesmo, né? Até quando a gente falou, tivemos que abrir, você viu que ficou todo picotado, né? Nunca teve entra e sai tão grande aqui na frente, porque eles querem estar servindo, né? Assim como a Júlia falou, né? Sempre quis fazer isso, então quer dizer que está com o desejo de estar aqui, né? Isso quer dizer que nós temos uma igreja pulsante e eterna. Enquanto eles estiverem aqui, vocês estão ensinando eles vão ensinar a futura geração e, né, já tem 2022 anos, pelo menos, né? Se a gente for contar o nosso calendário aí, que essa mensagem tem sido pregada com sucesso. Amém? Gente, então eu estou aqui também debutando no domingo, né? Espero que o que Deus colocou no meu coração é bastante simples, né? Mas como eu sei que no reino de Deus não tem nada simples, né? Tudo é extremamente profundo, tudo é extremamente valoroso, né? Eu sei que vai mexer com a tua vida, sei que vai tocar o nosso coração e eu sei que nós sairemos daqui com uma outra visão daquilo que Deus pensa a respeito das coisas. A gente está vivendo o tempo aí do Natal, né? Eu acho que eu vou precisar de mais de um desse aqui, ó, porque... Ô, glória. Tem uma torneira aqui também, né? Mas a gente está vivendo a época do Natal. E no Natal, é época abençoada, né? Não sei você, mas eu fico esperando o Natal demais, assim. Eu sou daqueles que decora a casa. Obrigado, pastor. Viu? Não é só eu que me bato ali, ó. Mas vai tentando aí, pastor. Eu sou daqueles que decora a casa, tal, e eu até falo para si em casa, né? Ó, passou o Dia das Crianças, é Natal. Então eu já estou comemorando, obrigado. Eu acho que agora ele abriu mesmo. Mas eu já começo a esperar o Natal, né? E esse esperar o Natal, ele promove em você uma esperança, né? Eu tenho, talvez seja a época da esperança, né? E até a gente tem um enfoque um pouquinho diferente aqui os Estados Unidos, ele tem uma visão muito forte do Natal em relação à neve e tudo mais, né? A gente importa boa parte disso, né? Coitado dos Papai Noel aí que ficam vestindo aquela roupona aí para fazer a encenação aí do Papai Noel no Natal, mas lá eles colocam como a época da gratidão, né? É a aberta temporada da gratidão. E nós temos que ter isso no coração. Por quê? Você está encerrando um ciclo. Eu não sei se você tem isso por padrão na tua vida, mas você coloca no final do ano, todos nós deveríamos fechar para balanço. Olhar para você, olhar para trás e falar, cara, o que eu fiz esse ano? Lembra aquelas... A gente geralmente olha para frente e fala o quê, né? Puxa, quais são as minhas... as promessas do ano novo, né? As famosas lá, vou emagrecer, né? Aí você coloca lá 30 quilos. Aí vira... Nesse dia eu vi uma boa lá, a guria falando no TikTok lá. Dos 9 quilos que me propora... dos 3 quilos que eu me propus a perder no Natal, agora só falta 9. Tipo, tá certinho, né? Para bater o peso. E a gente faz um monte de promessa, projetando, sempre olhando para frente, mas a gente esquece de olhar para trás. E olhar para trás, ele remete uma série de coisas no nosso interior, né? Ele vai trazendo para você, ele traduz uma série de coisas que você vai se avaliando e fala, puxa Deus, aqui eu pequei. Aqui eu deveria ter corrigido a rota, né? Se eu estou aqui hoje do jeito que eu estou, poderia ter chegado melhor, né? O que você deixou de fazer no 2022 que pode acontecer em 2023? Né? Essa pergunta ela deve acontecer todo final de ano para nós, né? Como é que você fecha um ano bem? Né? O que é o terminar bem? Então, de fato, não é só batendo todas as metas que você propôs no início do ano. Né? Até quando a gente propõe metas audaciosas, né? Às vezes você não chega nelas, mas você sai de onde você estava e você caminhou, você está no processo para chegar lá. Às vezes, não foi nesse final de ano que você conquistou, né, o teu carro elétrico,
aleluia, não poluente, custa um rim, mais um tanto, mas a questão é que nós, às vezes, almejamos as coisas, né, e a gente faz pouco para ter aquelas coisas. A gente almeja ser alguém que é diferente, que as pessoas veem diferença, e a gente faz pouco para ser o diferente. Então eu queria, se tem um nome para a palavra hoje, ela seria boas-vindas à esperança. Né? O que é ter a esperança na nossa vida? Por que o Natal é uma época onde todo mundo olha para o outro e fala, puxa, lembro do fulano, vou lá levar um presente para ele. Daí você vai, faz um mimo lá, compra, faz, né, e leva para a pessoa. De fato, o Natal ele é um período onde as pessoas estão diferentes. Está todo mundo mais receptivo, coraçãozinho aberto e tal, né? Até um tempo atrás o professor ele comentou, né, a respeito do Natal, as várias frentes que tem o Natal, não sei se foi ano passado ou no retrasado, mas uma delas, e a que eu gosto de, cada um não tem um pacote fechado sobre esse assunto, né? Mas eu lembro de um dia que eu estava em casa jogando videogame, e eu, puxa Deus, se você não nasceu no Natal, por que é que o Natal é uma época tão especial, tão importante? O que acontece no Natal que as pessoas ficam, se você nasceu na festa dos tabernáculos, o que acontece no final do ano lá, né? No último trimestre, perdão. Aí, enquanto eu estava falando isso, Deus só falou para mim, o que aconteceu 9 meses antes? E eu sabia que a festa dos tabernáculos acontecia em outubro. Naquele ano, eu peguei o celular, abri e caía na última semana de setembro. E aí, se você puxar 9 meses antes, cai na última semana de dezembro, que é o Natal. Então, aquilo sentou no meu coração, né? Talvez, se a gente for olhar o calendário judaico, seguir a história lá, vai cair em outubro, talvez essa história não feche tanto assim. Mas para mim fez todo sentido. E eu, como sendo professor ainda, quando eu vou falar a respeito da vida, né, a respeito da formação da vida no embrião da mãe, lá eu sou professor de ciências, eu não falo da vida acontecendo na hora que nasce, eu falo na hora que é concebido. Por quê? Porque se a gente for olhar essa história 9 meses antes, Deus começa a celebrar Jesus quando ele entra no ventre de Maria. É a partir dali que a esperança vem. Então a esperança veio para nós no Natal. A esperança chegou para eu e você quando Jesus aparece no mundo. E podem pintar um monte de cenários, né? O diabo ele gosta de pintar cenários diferentes do que de fato é. Né? A semana, por exemplo, o Natal a gente confunde hoje com Papai Noel e presente. A Páscoa a gente celebra um coelhinho que bota ovo e de chocolate ainda, né? Todas as festas, se você pensar, todas as festas que são de fato cristãs, elas têm sido substituídas por festas comerciais, né? Para desviar o foco mesmo, né? O Thanksgiving, né? Que é comemorado nos Estados Unidos também, a gente tem pouca cultura do Thanksgiving aqui, mas o Halloween entra ali. Outro motivo que entra ali, que esse foi global, né? Halloween não pegou no mundo inteiro, então vamos fazer algo pegar no mundo inteiro. Aí fizeram a Black Friday. Olha que lindo. Quem lembra do Dia de Ação de Graças, né? Vamos lembrar da Black Friday, é ali que eu ganho de verdade, né? Então a gente tem sido tapeado muitas vezes. E a gente tem que aproveitar essas festas, gente. O Natal ele vem para trazer o que para dentro das famílias? Esperança. E eu queria que, talvez, eu até eu pedi muita direção de Deus assim para ser claro para vocês, porque os versículos que Deus foi colocando enquanto eu orava pela palavra e tal, parecem que não se conectaram assim. Eu falei, puxa Deus, eu estou naquela palavra, sabe aquela confiança? Na hora Deus vai colocar as palavras na tua boca, então vai ser assim, né? Posso ouvir um amém? Amém. Mas está lá em Lucas, no versículo 18. Perdão, no capítulo 18, a gente já está, né? Calma, acho que faltou água. Lucas 18, a partir do verso 1 ali. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não o quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu queria dar uma pausa aqui, depois eu leio o 8, né? Mas se a gente olhar essa história, não tem muito... Por que Jesus propõe uma parábola dessa dizendo: puxa, olha aqui a importância de orar? Daí ele fala de uma mulher, que ele não diz que era se era gentia, se era judia, não fala, é uma viúva, né? A gente não sabe se ela era temente a Deus ou não era. Mas o que ele diz é: o juiz não era. Mas aquele juiz iníquo fez o bem para aquela mulher, mesmo com o egoísmo dele. Mesmo colocando a vontade dele à frente da vontade daquela mulher. Aquele juiz é o foco da história, não a viúva. E esse juiz, que é aquele juiz que faz tudo para si, depois Jesus encerra ali, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça-lhe demorado em defendê-los? Digo-vos, porém, depressa lhes fará justiça. Você tem alguma coisa que você está com falta de esperança? Onde é que está de fato a nossa esperança? Tem alguma coisa que você pediu o ano todo, talvez? Teve alguma coisa que caiu como uma bomba na tua casa e você não está sabendo lidar com isso? Essa esperança, a gente tem que olhar para aquele que é o juiz, o justo juiz, e que vai defender a sua causa. Começa aqui talvez a primeira história de esperança, né, dessa manhã aqui. Porque enquanto eu estava procurando a respeito de esperança, de fato, se você for olhar na Bíblia, eu não sei, aqui o Arno talvez me dê uma tijolada depois, porque eu estou falando besteira, mas eu pesquisei em todas as chaves lá bíblicas que eu encontrava, Jesus, nos evangelhos, não aparece a palavra esperança. Mas Jesus não é a nossa esperança? Por que não aparece a palavra esperança ali? Pode pesquisar aí, vai lá, me ajude. Mas onde eu procurei não aparecia. Eu falei, aquilo me chocou, na verdade, porque, puxa, nós falamos de esperança o tempo todo. Jesus é a nossa esperança. E, de repente, ele mesmo não falou sobre isso. Mas por que a primeira coisa que Deus assentou no meu coração quanto a isso é: ele não precisava falar a respeito de, porque ele era tal. Se você olhar o que foi as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado o homem que faz tal coisa, porque será atendido. Bem-aventurado isso e aquilo, porque será farto. Ele sempre colocou uma palavra condicionante a algo que depois viria a acontecer. Então, se você está esperando algo, até quando eu fui procurar no dicionário o que significa esperança, diz assim, ato de esperar aquilo que se deseja obter. Quando você começa o ano, você deseja obter um monte de coisa, né? É a tua listinha de promessa lá. Você vai, escreve, puxa, que ótimo tudo isso. Mas, de fato, a esperança você já recebeu. Porque viver a esperança, de fato, está condicionada a uma outra palavrinha. A menor, dentro do português, né? A menor palavra da Bíblia. Qual é, Pedrinho? Começa com F, termina com E. A fé, gente. A fé até ela é muito confundida, né, com esperança. Ter fé é diferente de ter esperança. Esperança, olha só. Esperança, ato de esperar aquilo que se deseja obter. E o que é a fé? É a convicção daquilo que se espera. Jesus ele sempre vem para trazer um ponto um pouquinho mais profundo das coisas, né? Então, quando a gente vive a esperança de Jesus, você está esperando, puxa, Jesus podia voltar, né? Jesus podia voltar.
E você está projetando sempre lá na frente. Você nunca está vivendo isso. Puxa, eu quero que Jesus volte. Né? Ele podia voltar agora. Você está querendo, você está desejoso disso. Mas ter fé é um passo além disso daí. É ter a certeza de que ele vai voltar. Então, o dia que você partir dessa para melhor, que seria muito melhor, a gente deveria parar de se entristecer com isso. Mas fale isso, assim, parece muito raso, né? De fato, olhar para essa vida como sendo o foco de tudo é um desejo egoísta. Assim como o daquele juiz, talvez. Por quê? Você acha que Deus não quer muito mais você do lado dele do que do lado dos teus irmãos aqui? Talvez ele esteja muito mais desejoso de você. A Bíblia mesmo fala, né? Puxa, muito se alegra o Senhor na morte do justo. Por quê? Aquilo é um presente que Deus está recebendo. Finalmente ele chegou aqui. Enquanto isso, eu vou lá trabalhando com os meus que estão lá na terra. Mas se a gente fosse olhar todo o cenário, o pior cenário caótico que você possa imaginar para um 2023, supondo que nós estamos falando de guerras, incertezas comerciais, políticas e tudo mais, a gente está vivendo um cenário extremamente bagunçado e a esperança talvez não fique tão clara assim para você. Talvez a esperança você, tem que depositar em Deus mesmo, né? Porque a gente nunca precisou de tanta fé para acreditar que esse mundo vai dar uma virada e vai melhorar. Mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, ele vai trabalhar o teu coração para que você possa de fato esperar em outra coisa. O dia que, no pior dos cenários, você não passa de 2023. A pior coisa que Satanás poderia fazer com você seria matar você. E quando ele matar você, você vai para onde? Então, qual é o nosso temor? Que incertezas são essas? Que tipo de medo tem pairado sobre nós ao ponto da gente perder a esperança? Talvez por isso que essa palavra esperança ela seja tão carregada pro cristão. Nós não deveríamos falar que é a temporada da esperança. Nós deveríamos falar que chegou o momento de gerar fé. Chegou o momento de olhar para Jesus e pensar nele. Puxa, a fé que eu carrego comigo, eu vou aproveitar esse momento da história, esse momento do Natal, para depositar fé na vida das pessoas. Quando você olha para trás, você vai lá, te chamaram para fazer a oração no almoço de domingo, do Natal. Faz o povo olhar para trás. Faz o povo olhar para trás, se avaliar e principalmente ver, olha como estamos. Veja o que Deus fez. Né, aquele cântico antigo lá, né? Conte as bênçãos, conte quantas são. Quando a gente olha para essas verdades bíblicas, elas passam a fazer sentido na nossa vida. Não é mais só esperar, né, desejando obter. Já é teu. Quando é que você vai parar para viver a vida, depois, a vida que Deus te deu, né? Quanto tempo a gente, olhando para trás, quanto tempo você perdeu da tua vida esperando obter aquilo que Deus já te entregou e deixando de viver aquilo tudo? Eu tive alguns momentos de fé na minha vida, né? Assim como cada um de vocês. Talvez uns são mais, talvez assim, mais claros na nossa vida, outros menos, mas Deus sempre intervém com a mão dele. E a hora que você descansa, a hora que você coloca a tua cabeça no travesseiro, você descansa em paz. Por quê? Porque você sabe quem tem cuidado de você. Essa palavrinha, né? Segue ali no versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ponto. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E aí ele começa uma outra parábola, né? Se Jesus está perguntando isso, é porque de muitos a fé pode de fato se esvair. E essa fé, talvez ela seja confundida com outras coisas. Por exemplo, a própria esperança. As pessoas hoje têm vivido pouco a questão de fé e têm vivido mais aquilo que, é teu. Sabe aquelas coisas que você aprendeu? Deus falou para você está caminhando em cima daquilo que você já sabe. Até na escola lá a gente comenta, né?
A gente pede muito para os professores planejarem aula e tudo mais, né? E por muitas vezes o que acontece é que o professor, por saber todo o conhecimento, ele fecha a porta e ele entra com o conhecimento da cabeça, sem refletir muito biblicamente naquilo que está dizendo. Então isso é um esforço diário que nós temos que ter. Você está fazendo aquilo porque você sabe ou porque Deus pediu para você fazer? As tuas experiências estão valendo mais do que a tua devocional? O teu dia a dia com Deus, ele está ensinando você a aplicar as coisas que Deus fala para você? Ou você está continuando a falar amém? A hora que você fecha a tua Bíblia, você liga o automático novamente e entra no mais outro 2023, correndo atrás do faz-me rir, né? Quando não deveria ser o faz-me rir, né? Porque se ele está te fazendo rir, sinto lhe informar, mas quem está sendo o Senhor na tua vida é outro. Então a gente precisa ter essa intencionalidade no nosso coração. Lembrando disso, né, essa parte da experiência, lá em Tiago, não precisa abrir aí só se quiser anotar, quem estiver anotando, mas está dizendo lá, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E tem outros versículos aqui entra um pouquinho, porque quando você tem fé, muitas vezes você vai declarar a fé e você vai ser colocado como um louco. Do tipo, você está maluco, cara. Você fala, não, Deus falou, né? E Deus falou, esse Deus falou faz com que você caminhe sobre algo que muitas vezes as pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, está batendo pino aquele lá, é melhor a gente fazer por aqui porque não dá para confiar no que ele está falando. E quando você finca o teu martelo, a tua martelo? Fincar martelo? Água. Vamos lá, quando você finca as tuas estacas naquilo que Deus fala, independente do cenário que aparenta, né? Lembra daquele filminho lá do O Fazendeiro e Deus? O cara que planta batata mesmo num cenário totalmente diferente, de repente ele faz o quê? Colhe batata. Por quê? Ele ouviu Deus, por mais que todo o cenário dissesse para ele o contrário, ele pôde fazer o quê? Produziu para ele paciência. A prova da fé dele gerou nele paciência. Por quê? Porque numa próxima vez que ele ouvir a Deus, gente, ele ouviu a Deus, pronto. Podem fazer o que quiser, ele só vai esperar porque aquilo vai se cumprir. Certo? É a mesma coisa que você agora ser sacudido por alguém, você tem uma jornada com Deus, você tem escutado Deus e até agora deu certo. De repente alguém chega para você e fala, acho que não é bem assim. Você acha que isso vai abalar você? Sabe por que não abala? Porque o mesmo Deus que te conduziu quando você pedia coisas pequenas para Ele, é o mesmo Deus que te conduziu para agora estar diante do presidente da República e dizendo o que tem que ser dito. Fazendo o que tem que ser feito para o presidente da empresa, falando, não, eu acho que é por aqui por conta disso, disso e disso. Essa prova, essa paciência que tem sido gerada, ela te dá a garantia de que a tua fé é verdadeira. E aí, lá em Romanos 5, ele continua dizendo a respeito dessa parte aí das tribulações e coisas do tipo. Ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui talvez essa palavra de esperança, ela está sendo, todo o contexto aqui está sendo traduzido pela palavrinha fé. Porque sem fé você não tinha feito o início dessa parte aqui. Você não teria sido paciente numa tribulação. Você teria perdido a tua estribeira ali no começo já. Chegaram para você e disseram, a empresa vai falir. Você já, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus fala para você, calma. É a visão dele, a minha é outra, eu estou cuidando de vocês. Aí você faz o quê? Tá bom, descansa. O cenário começa a ficar pior, as coisas vão se apertando, as contas em casa começam a pegar. E você, meu Deus, o que você faz? O que você faz? Você tinha planejado férias. O que você faz? Sai de férias.
E o povo falando, cara, tá tudo ruindo aí, cara, você vai tirar férias? Você fala, vou. Porque aquele que é a razão da minha fé, aquele que me traz a esperança, já me deu a certeza de tudo. Então, se você tem sido chacoalhado pelas notícias do mundo, saiba que o autor e consumador da nossa fé é Ele quem está direcionando a tua vida. Olha o cenário, olha, puxa, a enfermidade na família, enfermidade nisso, naquilo, naquele outro. Coloca a tua esperança naquele que é. Não em quem pode ser. Puxa, talvez fulano pode me ajudar. Talvez fulano possa me ajudar. Talvez ciclano possa me ajudar. Não, coloca naquele que você sabe que vai te ajudar. E aí, a gente tem a certeza disso lá em Hebreus, né? Hebreus 11, nossos clássicos versículos de fé, que o Werner gosta tanto. Meu Deus, já fui, já voltei. Mas calma que eu cheguei em Apocalipse. Mas a natureza da fé, né? Começa assim, o título ali, que tem um nome importante também na teologia, que eu não lembro, mas quando você fizer teologia você vai saber. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Daí ele começa. Pela fé, tal coisa. Pela fé, Sara. Pela fé, Abraão. Pela fé, pela fé, pela fé. Gente, é pela fé. 2023 é pela fé. A nossa vida precisa ser pela fé, né? E você olhar agora o período do Natal, é pela fé. É começar a gerar em você a expectativa de que aquele que veio, esse marco que nos segue, e na pior das hipóteses, para os ateus, eles comemoram o nascimento de Jesus. Mesmo que eles duvidem disso, nós temos um marco no nosso calendário que está todo dia jogando na cara deles que Jesus é verdadeiro. Mas é melhor dizer que foi uma invenção romana, né? Mas é melhor dar justificativa de tudo que não seja ele. Por quê? Porque fé não é fácil de ter. Apesar de ser muito simples, e talvez tenha sido essa a questão ali de eu ter dito no início da palavra, né? Eu tenho uma palavra simples, mas que é uma questão de fé. Se você olhar para aquilo que Deus está pedindo para você, de fato você precisa fazer uma única coisa, que é crer naquilo e obedecer em cima disso. Isso aqui está a garantia do resultado que você está esperando para o teu 2023. Aqui está a garantia de todo aquele imbróglio que está na tua vida, que você não sabe como é que sai desse lugar. Puxa, como é que eu me meti aqui? Muitas vezes você está perguntando. A resposta disso está na menor palavra que você conheça, que é a fé. Amém? Vou pedir para os bonitinhos agora que tocam, subir aqui de novo. E são bonitinhos, né, gente? Ó. Até pela fé, né? Tem alguns que... Isso. A fé é a certeza, exatamente. Vamos, Brian, estava falando de você aqui. Vamos colocar em pé, por favor, gente? Queria ter um tempo de oração com vocês.